O pior momento da vida do meu pai foi um dos momentos mais felizes da minha infância. Foi lá em meados dos anos 90, meu pai foi mandado embora do emprego dele. E na época as coisas não estavam tão maneiras assim pro meu pai. Meu pai não só cuidava da minha casa, como também cuidava da casa da minha avó. Minha avó tem problemas de saúde mental, então minha avó, desde muito cedo, ela teve que parar de trabalhar. Eu não lembro em vida, né? Nenhum momento de ter visto minha avó lúcida, né? Eu tenho 38 anos, né? Então minha avó, ela sempre teve problemas, dificuldades, e meu pai cuidava não só da minha família, eu e minha mãe, como da minha avó também. E ele acabou sendo mandado embora. E nesse período, ele acabou ficando em casa. Durante muito tempo, meu pai, ele era uma sombra na minha casa, né? Ele era um fantasma. Meu pai trabalhava tanto, que eu mal via ele em casa. Meu pai se formou na faculdade quando eu ainda era criança, então eu lembro de ver meu pai se formando, né? Então meu pai não só trabalhava, como também estudava, como sempre estava indo de um lado para o outro, fazendo coisas, indo cuidar da minha avó. Então meu pai, ele era uma presença que eu via apenas aos sábados, né? Normalmente cansado, normalmente desgastado. Quando eu acordava, ele já tinha ido trabalhar. Quando eu ia dormir, ele estava chegando do trabalho. E quando meu pai foi demitido, foi o primeiro momento que eu lembro assim da minha infância, da minha juventude, em que meu pai esteve próximo, em que meu pai esteve por perto. E nesse período em que ele teve demitido, em que ele teve procurando emprego, o meu pai, ele tinha o hábito de ir ao centro de São Paulo entregar currículos, né? E para eu não ficar sozinho em casa, como ele já estava lá, ele me levava junto com ele. Então ele ia entregar currículos na Santa Cecília, na República, Liberdade, em todo lugar que ele soubesse que tinha uma oportunidade de emprego, ele pegava, me levava e ia levar currículos, né? E era a época que você entregava currículo pessoalmente, né? Ainda não tinha computador, não tinha e-mail, eram outros tempos. E eu lembro que nesses dias era comum a gente pegar um ônibus, descer na Praça da Sé e sair andando pelo centro da cidade. E enquanto meu pai procurava emprego, ele me apresentava São Paulo. A gente andava pelas ruas do centro, meu pai me explicava qual prédio era qual, aquele é o edifício Martinelli, esse é o edifício Itália, essa é a prefeitura, esse é o Viaduto do Chá, aquele é o Teatro Municipal, aquela é a Liberdade. Explicava pra mim a história das ruas, o que tinha acontecido, como você chegava de um lugar pro outro. A gente tinha as nossas brincadeiras. E eu lembro que meu pai era comum, depois que ele entregava currículo, na hora que a gente ia voltar pra casa, meu pai olhava pra mim e falava assim, filho meu tem que saber andar no centro de São Paulo, né? Meu pai tinha sido office boy, então meu pai tinha muito orgulho de saber andar por São Paulo sem precisar de mapa, né? Então ele brincava comigo e falava assim, você que vai guiar a gente agora. A gente precisa chegar na Praça da Sé. Como é que a gente chega? E eu lembro quanto eu ficava feliz com meus 7, 8 anos de idade de poder guiar e de saber andar e de saber onde eram as coisas e poder caminhar com meu pai pelas ruas. E até hoje, quando eu ando pelo centro, eu tenho um carinho muito grande por aquele lugar, porque eu lembro dessas andanças com meu pai. Só que ao mesmo tempo que aquilo pra mim era uma coisa especial, era uma coisa mágica, meu pai me levando pra andar pela cidade, sem rumo, vendo prédio, vendo vizinhanças novas, descobrindo histórias, vendo pessoas. Meu pai me levava em centro cultural, meu pai me levava em Sesc, meu pai me levava em biblioteca. Meu pai me levava com... eu lembro uma vez que meu pai, coitado do meu pai, ele teve uma entrevista de emprego pra fazer, ele me levou junto com ele e ele me deixou na biblioteca infantil Monteiro Lobato, que fica perto ali da Santa Cecília, né? Falou, filho, não é pra ir embora com ninguém, fica aqui, me espera que o pai volta pra te buscar, né? E ele foi fazer a entrevista, e eu lembro que a entrevista acabou atrasando e demorando, e a biblioteca tinha que fechar, e meu pai teve que chegar correndo pra me pegar na biblioteca, e eu lembro de ser a última criança na biblioteca, eu lembro de ter lido o gibi do Superboy, do Homem-Aranha, livro infantil, passei a tarde inteira brincando na biblioteca. E esse era um momento muito mágico pra mim. E ao mesmo tempo que tudo era mágico, que tudo era gostoso, aquilo era muito difícil pro meu pai. Porque meu pai tava desempregado. Foi naquela época que meu pai precisou pegar um empréstimo no banco. Foi naquela época que meu pai teve que rebolar de tudo quanto é jeito pra conseguir botar dinheiro dentro da casa. Mas ao mesmo tempo que foi uma experiência muito ruim pra ele, foi uma experiência muito boa pra mim.
E essa é uma lição sobre presença. Quando eu vejo amigos meus falando sobre paternidade, quando eu converso com amigos meus sobre ter filhos, sobre criar família, que é uma coisa que eu tenho plano de fazer no futuro, muitos deles falam muito sobre dinheiro, né? Será que você vai ter dinheiro para cuidar de um filho, né? Porque um filho custa caro, custa. Uma escola custa caro, custa. Brinquedo custa caro. Mensalidade no inglês, algum esporte que ele vai fazer, material escolar, coisinhas custam caro, alimentação, roupa, tudo isso custa caro, né? Já viu quanto custa um boneco do Homem-Aranha numa loja? É caro. O falso é caro. E tudo você olha e fala assim, realmente, né? Custa muito caro. Mas é uma coisa que eu tenho reparado que não é só dinheiro que custa um filho. Um filho custa tempo. Você pode ter dinheiro para cuidar de um filho, mas você tem a presença para cuidar de um filho? Você tem um tempo para estar ao lado do seu filho? A gente fala muito sobre como as crianças têm sido cada vez mais criadas por telas, né? Sobre como as crianças passam cada vez mais tempo no celular, cada vez mais perdidas, né? Vendo vídeos no TikTok, YouTube, jogando joguinho. Tem até algumas pesquisas aqui, que indicam que o uso de tela para crianças pequenas reduz a interação verbal com os pais. Quanto maior o tempo de tela, maior é a falta de comunicação com seus cuidadores, o que prejudica o desenvolvimento infantil. E muitas dessas crianças acabam sendo largadas a telas, porque o pai está trabalhando, porque o pai está longe, porque o pai não consegue exercitar a presença. E fazendo uma reflexão sobre esse momento de vida que eu tive com meu pai, eu comecei a pensar sobre o que é presença. E sobre como a gente fala muito pouco sobre presença hoje. Sobre como a gente pensa muito pouco no que é estar presente, no que é estar fazendo o que a gente está fazendo agora, no que é dar cuidado para o que a gente está fazendo agora. E no vídeo de hoje, eu quero falar um pouquinho sobre a importância da presença e por que você deveria praticar mais presença no seu dia a dia. Então, prepara o seu tempo livre, porque está começando o Conversas Difíceis. Sejam bem-vindos a mais um Conversas Difíceis. Meu nome é Edson Castro, o seu melhor amigo na internet. Eu sou jornalista e apresentador. E esse daqui é o novo formato do Conversas Difíceis que a gente está estreando hoje. Eu já tinha falado isso aqui algumas vezes, que eu queria fazer isso. A gente finalmente está praticando, que é transformar esse quadro que acontece todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite, em um podcast. Em um papo um pouquinho mais longo, um pouquinho mais intimista, menos na vibe de um vídeo picotado e mais uma conversa que a gente possa ouvir e refletir. É um pedido que muitas pessoas fazem pra gente e nós atendemos. Então, esse episódio aqui, ele não só está disponível no YouTube, como ele vai estar disponível no Spotify também. Vou deixar um link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado com o feed pro nosso Spotify. Então você pode ouvir essa conversa aqui na academia, na bicicleta, na sua corrida, no seu passeio, no seu carro, ou também pode assistir aqui no YouTube. A nossa ideia é poder fazer com que... Eu gosto muito de podcast, vocês sabem disso, e é fazer essa companhia para vocês no tempo livre, estar com vocês aí onde quer que vocês estejam. Então, a ideia são conversas mais profundas, mais sérias, e acho que esse espaço de podcast ele é muito bom, principalmente para esse quadro que eu gosto tanto. Tá bom? Alguns recadinhos. Eu preciso que você deixe um like nesse vídeo daqui pra me fortalecer. Então não esquece de apertar o botãozinho de like, não esquece de se inscrever. Preciso que você compartilhe esse conteúdo com seus amigos, com a sua família, com as pessoas que você gosta. Se você está ouvindo isso aqui no podcast, não esquece também de deixar o like, se inscrever e deixar a sua avaliação 5 estrelas pra esse episódio daqui, pra ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo na internet. Isso é um teste, então a gente tá fazendo uma série de gravações aqui de teste, né? Se der bom, ótimo. Se der ruim, a gente vai testar um pouquinho mais até a gente acertar. E se ficar terrível, né, Luquinha? A gente esquece. A gente finge que nada aconteceu e eu faço, vai se tratar, garoto. Começo a fazer reacts e dancinhas, tá bom? Quando eu fui começar a estudar sobre presença, eu fui procurar alguém que embasasse, né? O que é presença, né? Sobre que falasse sobre presença. E aí me lembrou de um livro, que é um livro que é meio um lugar comum, mas é um livro que é um best-seller, né? Que é o livro As 5 Linguagens do Amor. Como expressar um compromisso sincero com o seu cônjuge. Que é um livro de psicologia escrito pelo pastor batista Gary Chapman, né? E entre as 5 linguagens do amor, ele fala sobre tempo de qualidade.
E tempo de qualidade, ele resume, né, como sendo o quê? Uma conversa olho no olho, assistir a um filme juntos, passeios a dois no parque, estar de fato presente e aproveitando o momento com uma pessoa. E quando a gente vai falar sobre presença, a gente precisa falar sobre ausência. A gente vive uma rotina, principalmente quem mora em grandes cidades, em grandes centros urbanos, em grandes metrópoles, como é o caso de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, que é boa parte da audiência desse canal daqui, né? A gente vive contextos muito duros que fazem com que a gente se ausente. Então a gente tem rotinas de trabalho estressante, né? A gente tem escalas de trabalho estressante, então você pode falar da escala 6x1, que é uma escala comum no mercado, ou a gente pode falar das escalas, que são muito praticadas em diversos escritórios, onde você tecnicamente deveria trabalhar 8 horas por dia, mas você acaba trabalhando mais, porque quem sai às 6 horas da tarde é visto de olho torto, você recebe comentários irônicos do seu chefe como: ah, tá desmotivado hoje, já vai, nossa, já entregou tudo, tá faltando trabalho. Comentários típicos, né, e abusivos de ambiente de trabalho, né? Então a gente também fala sobre transporte de péssima qualidade, então a gente fala de dificuldade de acesso, né? Então a gente tem cada vez mais o conceito de bairros dormitórios afastados em periferias, como uma cidade de Tiradentes, Campo Limpo, diversos outros bairros onde você está muito longe do centro comercial da sua cidade, você precisa pegar às vezes 1, 2, 3 horas de transporte público para poder chegar até o seu trabalho. A gente também está falando sobre cansaço, sobre você chegar na sua casa completamente exausto, completamente estressado, completamente angustiado, completamente exaurido, né, mentalmente, fisicamente. Todo aquele processo te deixa muito desgastado, e é quando você tem aquele tempo de qualidade, né, para ficar com sua família, você tá tentando se recuperar da rotina do dia que você teve. E aí, como é que a gente consegue exercitar a presença para fazer algo com amor, com carinho, se a nossa cabeça tá exaurida, né, tá exausta, tá, frita, se o nosso corpo tá cansado, e ali a gente precisa correr atrás de uma bola com uma criança, ou às vezes a gente precisa sentar e ouvir uma conversa com a nossa mulher, ouvir como foi o dia dela, entender quais são os problemas dela, quais são os dramas dela, entender o que aconteceu, o que se passa, o que você pode ajudar, ou às vezes sair com a patroa para dar uma volta, para dar um rolê. Quantas vezes não chega o final de semana, tudo que a gente quer não é ficar no sofá se recuperando da semana que a gente passou? E a nossa mulher, ela quer o quê? Quer estar com a gente, quer passear com a gente, quer ver um mundo com a gente. E a gente não vai, por quê? Porque a gente está tentando recarregar as energias da rotina que a gente vive. A ausência, ela é fruto também de um desgaste. Ela é fruto de uma falta, né? Falta de um equilíbrio melhor, de uma rotina melhor, de um pensamento melhor, de como a gente pode estar presente, né? E essa ausência, ela afeta a gente em diversas camadas que a gente sequer imagina. Vou dar um exemplo para vocês. Família. Pensa, tá? Enquanto você estava amadurecendo, ficando adulto, seus pais estavam envelhecendo. Eles estão envelhecendo. Estão ficando cada dia mais velhos. E aquela rotina de quando você era criança, de ver o seu pai e sua mãe todo dia, ela vai se tornando cada vez mais difícil, né? Porque você acaba se mudando. Às vezes você não consegue se mudar para o mesmo bairro que seus pais. Ou até mesmo quando você mora no mesmo bairro que seus pais, você não consegue passar na casa dos seus pais para ver eles, porque os horários não encaixam. E você vê cada vez menos. E seus pais vão envelhecendo, até que um dia você manda uma mensagem, sua mãe não responde. Você manda outra mensagem, sua mãe não responde. Você fica preocupado, vai visitá-la na casa dela e descobre que o pior aconteceu. E todos aqueles dias que você poderia ter ido visitar ela, todo aquele dia que você podia estar junto, você perdeu. Eu não acho que antigamente era muito melhor que hoje em dia, mas era levemente melhor, tá? Uns 30% melhor, eu tenho certeza que era. E quando a gente pensava em rotinas, mesmo até de umas grandes cidades, né? As grandes cidades, elas eram um pouco mais descentralizadas, tirando algumas profissões, né? Então, você tinha um tráfego, né? Eu até queria achar uma pesquisa para falar um pouco disso, mas eu lembro que era muito comum você ter pessoas que elas transitavam meio que
As cidades também não eram tão longas, né? Tão esticadas, há uns 30, 40 anos atrás, vai. E você tinha o hábito muito comum de empregos no próprio bairro, né? Pessoas contratavam dentro do próprio bairro. Você podia trabalhar dentro do seu próprio bairro, você tinha um mercadinho, você tinha uma lojinha, você tinha um pequeno comércio de rua, você podia ter o privilégio de abrir um comércio na sua rua, que atendia o seu bairro, ou às vezes você trabalhava num centro comercial, que ali era um ônibus de distância da sua rua, ou a sua família morava na mesma rua que você, a gente não tinha uma especulação de imóvel tão grande, né? A gente tinha casas que, era muito comum famílias dividirem o mesmo quintal, né? Você ter uma casa que dividia o mesmo quintal. Eu fui numa casa visitar aqui na Moca um tempo atrás, que eram 3 casas, certo? Eu fui visitar uma das casas. Quando eu fui visitar uma casa, ela tinha um quintal, uma escada, e dava para um portão, e tinha um pátio enorme nos fundos, assim. Até eu olhei e falei, o que é aquilo ali no fundo? E aí o corretor falou pra mim, não, esse é o quintal compartilhado. Como assim um quintal compartilhado? Ele, não, porque essa casa era de um senhor que teve 2 filhos, ele deu cada uma dessas casas para cada um dos filhos, né? E eles dividiam um quintal, então era comum eles fazerem as festas da família no quintal, os filhos dos filhos dele, né, os netos dele brincarem no mesmo quintal, ele brincar com os netos, eles poderem estar juntos, então todos eles dividiam o mesmo quintal. Era comum a gente ter antigamente casa com edícula, né, onde a sua mãe morava na casa dos fundos, onde você trazia a sogra para morar com você, depois que seu sogro falecia, onde até mesmo o avô e a avó moravam juntos, né? Então, principalmente quem é de periferia tinha muito essa cultura de morar a família inteira sozinha, né? Então a gente estava sempre muito próximo. E essa é uma questão do próprio espaço público, de como ele era pensado nesse sentido, né? Da proximidade, de você poder ir rapidamente pro trabalho e voltar, da gente ter tempo junto, da gente ter mais tempo livre juntos, né? A gente não tinha tanta tela, a gente não tinha tanto... No máximo tinha uma televisão. A própria televisão, ela virava antigamente um ato de comunhão, né? Então, pensa, você tá numa casa que tem poucos atrativos de coisas pra fazer, né? Então, vai ler um livro, pode ser. Você pode ouvir uma música, pode ser. E aí você tinha boa parte das casas, a televisão ele era o centro da sala, né? Então hoje em dia, a casa... Você percebeu que as casas hoje elas estão descentralizadas? Elas não têm mais um centro principal que nem era antigamente, assim, dessa coisa de um coração da casa. Então você tinha a sala de jantar e a televisão ali. E era onde a família se reunia, né? O conceito dos Simpsons, né? Então a família se reunia para sentar para ver a novela, e a novela era uma experiência compartilhada. Talvez não fosse uma experiência de grande qualidade, mas ela era uma experiência compartilhada entre os membros daquela família. A gente assistia, a minha família, por exemplo, a gente tinha o hábito de almoçar juntos, assistir aos corridas de Fórmula 1 juntos, apesar de eu não gostar de Fórmula 1, jogos de futebol junto, assistir episódios de novela juntos, assistir Trapalhões juntos, era uma coisa compartilhada entre a família. Principalmente minha família, que não tinha tanto dinheiro, e a gente tinha, sei lá, uma televisão. Tinha uma televisão na minha casa, uma televisão na casa da minha avó. Então a gente acabava compartilhando, né, aquela experiência junto. Hoje, na tela do celular, a gente compartilha cada vez mesmo a presença daquela família, né? A gente fala muito pouco, a gente troca muito pouco, a gente está muito pouco nos espaços, a gente está muito ausente. Quando a gente está fazendo uma coisa, a gente está pensando em outra. Vamos falar sobre ansiedade. 68% dos brasileiros se sentem ansiosos e menos da metade busca ajuda, tá? Então, a gente é o país mais ansioso do mundo, segundo a OMS. A gente é um dos países que mais sofre com burnout do mundo, perdendo apenas para o Japão. E a gente é um país onde trabalhar tem estressado e cansado a gente. Quantos pais não passam tanto tempo fazendo corridas de Uber, fazendo entregas de iFood, que mal tem tempo livre para passar com a família, que não sabe o problema que o filho está passando, não entende o dilema, não consegue sentar para falar sobre a lição, não consegue sentar para ouvir um problema, não consegue sentar com a mulher para entender, porque às vezes também, em relacionamento, o tempo de qualidade é importante. Você sentar, você ouvir com sua mulher, você ouvir com uma escutativa, poder entender o problema que ela está passando, sem ter que estar preocupado com conta para pagar, sem ter que estar preocupado com coisas para fazer. Às vezes você está preocupado, mas é importante você desligar um pouco, porque aquela pessoa merece a sua atenção. Porque para você o que pode ser um problema menor, da sua parceira, do seu filho, para eles é o centro do universo deles. E encontrar no outro o reconhecimento de que aquilo que preocupa eles, que anseia eles, também encontra espaço em você, é uma expressão de amor. A escuta é uma expressão de amor. Você se ouvir
e ver reconhecido no outro. Pô, sentei pra falar com meu marido me ouviu, meu marido conversou, meu marido me aconselhou e ele não me julgou. Sentei pra falar com um problema com meu pai e meu pai não virou pra mim e falou, filho, vira homem. Virou as costas e botou a cara no celular de novo. Ou meu pai só me ignorou, fingiu que aquele problema não existia. Isso é presença. Presença também é estar no seu lar, entendendo as coisas que as pessoas precisam, como está sua mãe, como está o seu pai, o que anseia eles, o que preocupa eles. Nossos pais, principalmente quando eles são um pouco mais velhos, eles são muito sujeitos a golpes digitais. E a gente tem visto, cara, as redes sociais se tornaram assim um lugar perfeito para atacar idoso. Inteligência artificial imitando voz, inteligência artificial com vídeo cada vez mais realistas, golpes no WhatsApp, golpes por ligação. Minha mãe sofreu um golpe. E eu contei essa história outro dia. Minha mãe perdeu uma grana. Um cara criou uma conta de celular X, colocou minha foto, colocou meu nome completo e falou pra minha mãe que era eu. Falou, mãe, esse aqui é meu telefone novo, o outro vai ficar pro trabalho. Aí minha mãe começou a conversar. Minha mãe ficou conversando com a pessoa pediu um dinheiro um dia, minha mãe mandou, pediu dinheiro no segundo dia, minha mãe mandou, pediu dinheiro no terceiro dia, minha mãe mandou e foi mandando dinheiro pro cara. Aí um dia eu precisei que minha mãe desse um pulo na minha casa, por Deus, tá? Deus. Falei, mãe, você consegue vir aqui em casa e me ajudar numa parada? Ela, tá bom, vou. Quando ela foi na minha casa, a gente tava conversando, minha mãe olhou pra mim e falou assim, e o problema do token do seu banco, você já resolveu? E eu, porra, não uso token no banco há, sei lá, anos. Quem usa token no banco? Sabe? Então, você não sabe nem o que é o token no banco. Só que é uma coisa que velho sabe o que é. Token era um códigozinho que você levava pro banco e sempre que você ia fazer um pagamento num caixa ou num computador, você precisava desse token. E o cara falou pra minha mãe que o token quebrou, que não tava conseguindo fazer um pagamento e que precisava que minha mãe fizesse. E o cara começou a mandar uns boletos pra minha mãe pagar. Boleto, Pix. E minha mãe pagou. Minha mãe inocente pagou. E aí, quando minha mãe falou, a gente foi descobrir que era um golpe no banco, né? E minha mãe perdeu uma grana. E o que me deixou mais triste nessa história é que minha mãe perdeu uma grana porque minha mãe me ama. Minha mãe estava preocupada comigo, era o dinheiro da aposentadoria da minha mãe. Era um dinheiro que minha mãe precisava, minha mãe é professora pública, né? E o bandido sequer cogitou nisso, né? Então, isso é até um outro raciocínio rápido aqui. Quando eu falo, porra, queria que o bandido morresse, que o bandido se fudesse, não tenho dó. Porque o bandido não tem dó da gente. O cara rouba uma professora de escola pública que se fudeu 40 anos da vida dela. Um aprendiz de Pablo Marçal tira a grana de um idoso. E aí, pô, eu tenho que ter dó de bandido, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Fico feliz quando passa um bandido na rua, né? Tenho dó nenhuma, tá? Continuando. E o que me deixou mais preocupado com essa história foi porque eu carreguei uma parcela de culpa. Porque naquela semana eu não tinha mandado mensagem pra minha mãe. Pra aquela semana eu não tinha conversado com a minha mãe. Naquela semana eu não tinha conversado com ela, não tinha mandado mensagem pra ela, não tinha mandado bom dia pra minha mãe. E o bandido todos os dias mandou bom dia pra minha mãe. Todos os dias mandou boa noite pra minha mãe. Ele se aproveitou da minha ausência pra marcar a presença dele. E pra dar um golpe nela. E foi quando eu entendi que essa minha ausência não só tava me tirando tempo de vida com minha mãe, como também colocando minha mãe em risco. Tornando minha mãe suscetível a esse tipo de golpe. E a gente tem diversos outros idosos que acabam caindo em diversos outros tipos de golpe. É só você olhar, tem hoje até partido político que olha para idoso como massa de manobra. Aproveita do idoso para colocar eles em movimento político, disseminar fake news, mandar pra frente de quartel. Quantas vezes? Por exemplo, meu pai é bem mais de esquerda, né? Meu pai recebe fake news de esquerda. Umas notícias falsas, vídeo falso, coisa falsa, manipulada. E meu pai acha que é real. E eu falo, pai, isso não é real. Isso é uma notícia falsa. O G1 nunca publicou isso. Mas tá aqui, ó, o print do G1. Eu falei, pai, eu busquei no Google, não tem no G1. E meu pai não entende. E a gente, nessa nossa ausência, da gente cuidar da nossa vidinha, ou a gente preso, escalas desgraçadas, em transporte desgraçado, em vidas desgraçadas, essa nossa ausência deixa de dar proteção para a família que a gente ama. E a gente pode falar da ausência de nós mesmos também, da ausência de curtir nossas coisas. Quando foi de uma vez que você pôde curtir algo que você tem sem dor de cabeça, sem preocupação? Eu tomei um golpe de um sócio. Perdi tudo. Perdi o trabalho de 12 anos de uma vida.
porque uma pessoa foi bem gananciosa e se aproveitou e tirou uma parada minha. No último 1 ano, eu trabalhei como acho que eu nunca trabalhei em 10. Esse canal é fruto disso, meu canal de cortes é fruto disso, as 7 parcerias que eu tenho hoje em andamento com marcas grandes são fruto disso. De ficar 1 ano focado em trazer dinheiro para casa e fazer as coisas funcionarem. 1 ano de corre. E várias vezes nesse 1 ano, aqui onde eu tô gravando é minha sala, minha TV. Luquinha tava aqui quando a gente instalou essa TV. Foram poucas vezes, cara, em que eu consegui sentar nessa sala daqui e jogar um videogame sem preocupação. E várias vezes eu tava ausente de mim mesmo no meu tempo livre. Várias vezes eu tava jogando um videogame preocupado com o trabalho. Eu olhando e falando assim, pô, aqui deveria ser a hora de eu jogar um videogame. Aqui deveria ser a hora de eu estar de boa. Esse aqui é meu tempo livre, eu tenho direito a fazer isso. Deveria ter direito a isso. Mas minha vida me preocupou tanto que eu me ausentei de mim mesmo. Quantas vezes você não tá se alimentando mal porque você não tá presente ali? Você tá só vivendo a ansiedade de comer e tentar esquecer os problemas. Quantas vezes você está na academia e está treinando mal porque você não consegue se concentrar nos seus treinos. Quantas vezes você não está num hobby seu fazendo isso mal feito. Ou você deveria estar estudando, mas está com a cabeça em outro lugar. No contexto que a gente vive hoje, exercitar a presença tem que ser uma atividade ativa. A gente tem que se concentrar para estar presente. Porque a presença importa. A presença é como a gente aproveita as coisas que a gente está fazendo. É como a gente se relaciona com as pessoas ao nosso redor. É como a gente curte as pessoas que a gente ama, os lugares em que a gente vive, as experiências que a gente tem. Em nenhum momento eu acho que você deve abrir mão das suas responsabilidades. Mas o que adianta a gente ter apenas responsabilidades e não cuidar de outras formas? O cuidado, ser provedor, não é só pagar dinheiro. Pergunta pra qualquer pessoa que perdeu um pai, que perdeu a mãe, que perdeu um ente querido, se essa pessoa vai falar assim, tenho saudades de quando meu pai me pagava coisas. Tenho saudades de quando meu pai me dava dinheiro. Tenho saudades de quando meu pai... Eu tenho saudades do meu pai tá vivo ainda, mas meu pai mora em outra cidade, né? Eu tenho saudades de ouvir a risada do meu pai no sofá da sala. Eu amava a risada do meu pai. Eu adorava ver meu pai rindo na sala, entrar na sala, descobrir que ele estava vendo um filme de comédia, que ele tinha alugado um filme, sentar com ele e ficar vendo um filme com ele. Eu tenho saudades de ouvir a voz da minha mãe gritando pelo nosso cachorrinho que morreu. Eu tenho saudades dos passeios com meu pai pelo centro, de quando minha mãe me levava para comprar livro quando eu era criança. Eu tenho saudades da minha avó, que ficava brincando de catar piolho na minha cabeça e minha avó morreu. Eu tenho saudades do meu avô, de sentar com meu avô, tomar uma tubaína, comer um lanche com mortadela, conversar sobre o Palmeiras. E, infelizmente meu avô morreu antes de ver essa fase nova do Palmeiras. Meu avô morreu com o Palmeiras voltando da 2ª divisão. E que vontade que eu tinha de sentar com meu avô e falar, caralho, ganhamos não só mais uma, ganhamos 2, vô. Entrou um português brabo, time brabo, essas conversas brabas que a gente tinha, de abrir jornal, de falar do Palmeiras. Eu tenho saudades dos meus amigos, de quando a gente só se encontrava numa rua, a gente se encontrava numa rua zoada que tinha lá no Tatuapé, sentava os 4 na calçada, abria uma cerveja, falava sobre a vida. Ninguém sente saudades de dinheiro, poucas pessoas sentem saudades de coisa. Quando as coisas vão embora, a gente sente saudade de pessoas. Esses dias eu tava comemorando meu aniversário. E quando eu tava comemorando o aniversário, minha namorada foi ao banheiro, né? E do nada eu senti uma mão me chacoalhando. Quando eu virei, tinha uma pessoa aqui na minha frente, né? E a janela de sol tava batendo bem no meu olho. Eu não conseguia reconhecer quem que era a pessoa, né? E eu falei, cara, isso foi um inscrito que me pegou, me chacoalhou, né? Porra. Nada a ver, né? E aí, enquanto eu levantava, tentava me enxergar, porque quando bate sol no olho, se perde um pouco da visão, né? E aí eu ouvi uma voz. Era o Vi. O Vi, ele era o irmão de um dos meus melhores amigos de infância. E o Vini, a gente cresceu junto. E eu vi ele crescer, né? Eu sou amigo do Pedro, que é o irmão dele, mais velho. Desde os 10 anos de idade, a gente se conhece desde os 9, na verdade, né? A gente se conheceu na escola.
E era o irmão mais novo dele, né? O Vini deve ter 2 anos a menos, 3. Então eu vi o Vi crescer. Eu vi punhetinha, pequenininho, crescer. A gente tomou o primeiro porre juntos, a gente saía pra pegar a mulher junto, a gente ia pra rolê junto, e os 2 irmãos andavam juntos, e a gente acabou virando família. E aí eu me liguei, assim, quando eu vi ele, que a gente tava quase 10 anos sem se ver. 10 anos sem se ver. E ali, quando eu vi ele, eu chorei. De felicidade. Falei, caralho, que foda. Do nada. Pá, caralho, que foda. Porque na hora que eu vi ele, abracei ele, eu lembrei de uma outra vida, que parece que nem é mais essa vida que eu vivo. De uma vida que eu tinha com os meus amigos, da vida que eu tinha com a garantia que eu estaria ao lado dele sempre, de que ia ver ele no próximo final de semana, de que a gente se encontraria pra tomar uma cerveja, de que a gente se encontraria pra dar um rolê, que a gente se encontraria no próximo bar, na próxima saída, no próximo rolê, onde a presença dele era garantida. E um dia a gente se despediu falando até a próxima cerveja e a gente nunca mais se viu. E lembrei das saudades que me fazia dele. E era uma pessoa que talvez eu nem pensasse tanto a respeito, mas ao ver ele eu lembrei um turbilhão de tantas experiências boas que a gente teve, e aí por conta de trabalho, de vida, viagem, coisas que acontecem, a gente foi se afastando. E quando você chega aos 40 anos, é uma coisa muito comum, e muitas pessoas mais velhas vão entender isso, de que a gente acaba se afastando pelas pessoas, às vezes não é nem porque a gente quer. É por conta de trabalho, é por conta de dinheiro, é por conta de rotina. E essas presenças se tornam ausências na nossa vida. Ninguém vai sentir falta, né? Óbvio, você sentiria essa falta agora. De dinheiro, de contas, óbvio, ninguém quer viver na necessidade. Mas não adianta só a gente achar que nossos afetos vão ser pagos com dinheiro. Os nossos afetos vão ser pagos com presença. Quanto mais você exercitar isso, menos arrependimentos e mais boas memórias você dá e dá para as pessoas que você ama. Meu nome é Edson Castro, esse é Conversas Difíceis. Valeu.